Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém, queridos. Eu quero conversar um pouquinho conosco hoje. Hoje pela manhã, é uma manhã especial, nossa manhã de Páscoa. E eu queria conversar um pouco sobre o que simboliza a Páscoa para mim e para você. O que a Páscoa simboliza para nós. E eu gostaria que você abrisse Lucas, no capítulo 24, do versículo 5 ao 7. Lucas 24, capítulo 5 ao 7. A palavra de Deus, ela fala assim: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Amém. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aleluia. Queridos, a Páscoa para nós, ela simboliza que eu e você encontramos vida. Posso ouvir um amém? Amém. Nós encontramos vida, queridos. A expectativa daquelas mulheres era encontrar o quê? Um corpo morto. Elas saem, queridos, do seu lugar com a expectativa de encontrarem um corpo morto e simplesmente embalsamarem Jesus, limparem o seu corpo, derramar os olhos, fazer todo o ritual, mas um ritual de morte. E elas foram com a expectativa do quê? De encontrar um corpo morto. Repete assim comigo: corpo morto. Essa era a expectativa delas, queridos. Só que quando elas chegaram no sepulcro, queridos, elas encontraram dois anjos. Elas tiveram um encontro sobrenatural. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste muita atenção aqui. Deus, ele frustra as nossas expectativas. Queridos, caminhar com Deus é uma caminhada de frustração. Fala um amém aí. Amém. Sabe por quê? Porque eu e você fantasiamos na nossa cabeça. Nós criamos histórias e achamos que as histórias vão acontecer do jeito que a gente imagina. E queridos, não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é 5 vezes. Nós vivemos criando histórias na nossa cabeça e achando que as coisas vão ser desse jeito. Quantas vezes você falou para você mesmo: vai ser assim, assim, assim e assim? Quantas vezes você acertou? Caminhar com Deus, queridos, é confiar nele e se preocupar com o dia de hoje. Sabe por quê? Porque ele frustra todas as nossas expectativas. Qual era a expectativa daquelas mulheres, queridos? Encontrar um corpo morto. Muitas vezes, queridos, Deus vai frustrar as nossas expectativas. Aprenda a deixar Deus te surpreender. Pastor, você está falando para mim, para a gente não planejar mais? Queridos, eu estou falando para você aprender a confiar nele, sabendo que o dia de amanhã pertence a ele. Porque nós contamos histórias para nós mesmos, e quando você vai fazer evangelização de rua, principalmente quando a gente fazia em Curitiba, de 10 pessoas que você abordava, 7 eram desviadas. E desviaram por quê? Expectativas erradas. Ah, eu achei que Deus ia fazer isso e não fez. Queridos, Deus não é nosso servo. Ele não é obrigado a nada. Ah, pastor, mas eu jejuei, eu fiz, agora Deus tem que fazer. Queridos, Deus não tem que nada. Aleluia. E nós precisamos aprender a confiar nele, queridos. Deixe Deus quebrar suas expectativas. Queridos, deixa eu contar 2 testemunhos rapidinhos aqui para vocês.
Eu casei com 30 anos, queridos. Eu fui um dos últimos da minha geração ali da igreja a casar. Casei tarde, entre aspas, né? Casei tarde, eles ficavam sempre tirando sarro. Como que vai? Vai ter que arrumar um trator para desencalhar esse piá. E ficavam tirando sarro e brincando. E como eu venho de uma família desestruturada, eu sempre falava para minha mãe, quando adolescente, que eu não queria casar. Falava, não, eu não vou casar para viver o inferno que vocês vivem em casa? Não vou casar, não vou casar. E a minha expectativa de casamento era o quê? Era briga. Briga. Quando eu comecei a namorar com a Kelly, a gente está se preparando para casar, queridos, eu me armei para a guerra. Falei, beleza, nós vamos entrar, o primeiro que gritar... Já escutou aquela história? Acabou a lua de mel, o primeiro que gritar mais alto é o que domina. Eu falei, eu vou para a briga. Estou pronto. E me armei, queridos. Uma que a minha mente é cética, queridos. Se eu não brigar com a minha mente, eu me torno um cético. A minha mente era cética. Eu falei assim, não, estou pronto para briga. Vamos brigar. E eu falava para todo mundo, nós vamos fechar o caneco. Começou, queridos, quando... Uma semana antes de eu casar, eu não tinha casa para morar. Só que o Espírito Santo tinha me falado assim, não vá atrás de casa que eu vou te trazer a sua casa aqui. Queridos, ninguém acredita, queridos. Eu ficava louco da vida, eu falava, Deus falou comigo. Que Deus falou com você? Isso é irresponsabilidade. Minha sogra queria me matar. Para onde vocês vão morar? Vocês vão morar na rua. Eu falei, Deus falou comigo que a casa vai vir aqui em casa. Vai vir aqui. Minha mãe, uma semana e meia antes, me colocou dentro do carro com meu irmão brabo, vamos atrás de casa. Eu falei, vocês são loucos. Eu estou falando, Deus falou comigo. Uma semana antes do casamento, um amigo meu me liga e fala, cara, você vai casar? Eu falei, vou. Tem um apartamento para te alugar. Aonde? Aqui perto, aqui. Quanto? Tá, fechou. Cheguei para eles, falei que Deus tinha falado, veio ou não veio? Então eu estava pronto, queridos, porque eu sabia, eu falei, eu vou fechar o caneco com todo mundo, é briga. E eu criei essas expectativas. E uma vez, em um grupo familiar, uma mulher falou para mim, assim, eu conversando, falando assim, tô pronto. A mulher falou assim, Deus vai te surpreender no casamento. Queridos, todas as expectativas que eu tinha de casamento, queridos, foram frustradas. A gente quase não briga, queridos. 10 anos, 11 anos de casado. Nós temos um convívio, queridos, sobrenatural. Aleluia. Sobrenatural. Se a gente não tivesse esse convívio, a gente não aguentava a pressão das igrejas que nós cuidamos hoje. Hoje nós pastoreamos praticamente 4 igrejas, queridos. Se a gente não tivesse o relacionamento que a gente não aguentaria a pressão. Outro, queridos, quando a gente estava indo assumir, a gente foi abrir uma igreja em Paranavaí, e a gente ficou um ano e meio trabalhando, e depois de um ano e meio, resumindo a história, um pastor estava jubilando, não tinha para quem passar a comunidade, ele nos procurou porque conheceu o nosso pastor e transicionou a igreja para nós. Uma igreja com 20 anos de história, templo próprio, eles tinham acabado de pagar a última parcela em maio e transicionou para nós em junho. Passou tudo, queridos, o templo para umas 250, 300 pessoas, quitado, tudo certo. Eles transicionaram com 180 pessoas, queridos, a maioria com mais de 20 anos de crente. A hora que eu vi, que eu olhei e analisei, o que eu falei? Das duas, uma, rapaziada. Ou eles aceitam nós, ou nós vamos fechar o caneco. Para quem conhece transição de igreja, sabe. Queridos, eu me preparei para a guerra. Falei, dá o microfone que nós fechamos o caneco com eles lá. Queridos, mas fomos surpreendidos outra vez. Como as pessoas nos amaram naquele lugar. E nos amam até hoje, tanto é que nós vamos direto para lá. Só que qual que era a minha expectativa? Queridos, eu olho assim e falo, melhor se preparar para o pior. Não sei se é bom pensar assim, mas a minha mente sempre pensa assim. E Deus, dia a dia, tem me surpreendido. A expectativa nossa sempre é morte, queridos. Só que Ele tem vida para nós. Você consegue me entender? Amém. Deus, Ele quebra, Ele viola, Ele arrebenta as nossas expectativas. Eu gosto muito desse texto. Olha o que Isaías capítulo 55, do 8 ao 9 nos fala. Esse é um texto, queridos, que eu uso como rema para a minha vida muitas vezes, queridos. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Porque os meus pensamentos
Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Queridos, nosso pensamento não vai alcançar o pensamento de Deus. Os caminhos de Deus são outros caminhos. Por isso, queridos, que a não ser que a gente tenha uma revelação da parte de Deus, uma palavra profética, algo que Deus fale ao nosso espírito com relação ao futuro, Ele esteja já nos direcionando a algo, não adianta, queridos, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Sim ou não? Eu gosto do exemplo do kippá. Sabe o kippá, aquele kippá do judeu? Sabe um dos significados do kippá? Daqui para baixo eu, daqui para cima Deus. Queridos, é muito maior, é muito mais elevado. Então não adianta, queridos, ficar trabalhando assim, não, Deus vai fazer isso, depois Deus vai fazer aquilo. Não vai, queridos. Pastor, mas eu quero tanto isso. Então confia, que vai ser do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Sim ou não? Porque senão a gente vive frustrado. Deus ele não age, Deus não faz. Queria dizer, ele age, ele faz. Existe uma mão invisível te conduzindo que você não percebe, queridos. Mas ela está te conduzindo. Talvez ela não faça o que você quer, mas ela está te conduzindo. A promessa é que haveria uma voz atrás de nós, que nos guiaria. Se nós nos desviássemos para a direita ou para a esquerda, essa voz nos guiaria. Sim ou não? O texto de Lucas fala daí, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. A expectativa foi superada, queridos. Por quê? Porque hoje ele vive. Fala um amém aí. Essa é a razão da nossa fé. Onde reinava a morte, agora reina a vida. O poder da ressurreição, ele nos tocou. E hoje nós temos uma nova vida. Por quê? A morte vence a vida, querido. Sim ou não? Só que a ressurreição vence a morte. E hoje nós vivemos o poder da ressurreição, queridos. Muitas vezes a gente foca na cruz e não tem nada de errado. Só que o poder está na ressurreição. Na ressurreição. Através dessa obra, queridos, hoje nós temos a possibilidade do novo nascimento. Repete assim comigo, novo nascimento. Olha o que João capítulo 3, versículo do 2 ao 6 nos fala. Falando da conversa de Jesus com Nicodemos. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, com a ressurreição de Jesus, abre-se a porta do novo nascimento. Aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, experimentam um novo nascimento, nascem do Espírito e começam a ter acesso a Deus. Queridos, quando Jesus ressuscita, Ele abre a possibilidade do novo nascimento. Queridos, quando você olha os 12 apóstolos, queridos, os 12 que caminharam com Jesus, nenhum deles tinha nascido de novo.
Nenhum deles tinha se convertido, todos eles estavam atrás de um cargo político, algo que beneficiasse a eles mesmos. Eles andavam com Jesus 3 anos e meio e não entendiam nada, queridos, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque era impossível nascer de novo. Um novo e vivo caminho não tinha sido aberto. Jesus ressuscita, queridos, abre um novo e vivo caminho e abre a possibilidade do novo nascimento. Se você olha as cartas de Pedro, queridos, e você analisa com Pedro nos evangelhos, você pega o Pedro dos evangelhos, queridos, um cara falastrão que falava demais, achava que sabia de tudo. Você pega Pedro das cartas orientando a nós a não falarmos demais, queridos. Não é a mesma pessoa. Assim como eu e você, quando nascemos de novo, nós não somos mais as mesmas pessoas. Sim ou não? Somos uma nova criatura, algo que nunca existiu. Temos uma nova configuração. Agora eu e você estamos em Cristo. E melhor, eu e você podemos viver a vida de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, a possibilidade de pensar como Cristo pensa. As pessoas falam, quando eu chegar no céu eu quero falar com Elias, quero falar com, sei lá, Eliseu. Como que era? Queridos, você pode ter plena certeza, queridos. Quando você chegar a encontrar esses homens, eles vão perguntar para você, como era viver com o Espírito Santo habitando em vocês? Se você ler o final de Hebreus, no capítulo 11, da Galeria da Fé, o autor de Hebreus fala assim, e Deus separou algo melhor para nós, igreja dos gentios. Porque o Espírito Santo habita em nós, queridos. É a possibilidade do novo nascimento, queridos. É ter a mente de Cristo. Olha o que Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 4 nos fala. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão, é um estado, é estar nele. Nós estamos nele. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Existia uma lei que nos aprisionava e trazia à tona o nosso pecado e jogava as nossas impossibilidades na cara. Existia essa lei. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, não há condenação sobre as nossas vidas. Falam amém aí. Amém. Pela obra redentora de Jesus, sua morte e ressurreição, porque nós comemoramos a Páscoa. Hoje a Páscoa é a passagem da morte sobre as nossas vidas. A morte não nos alcança. Nós podemos morrer sim fisicamente, mas nós vamos ressuscitar. Sim ou não? Deus, o próprio Deus, condenou o pecado na carne. Qual carne? Na carne de Cristo, cumprindo a exigência da lei. Com isso, eu e você começamos uma nova história. Sim ou não? Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos fala. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, essa é uma das marcas da Páscoa.
Essa é uma marca da Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Nós passamos da velha vida para uma nova vida. Somos transportados do império das trevas para um novo reino. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos fala. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, nós fomos transportados de um império para um reino. Presta atenção aqui. Todas as pessoas que recebem, reconhecem a Jesus, elas passam pelo novo nascimento. Elas saem de um império e elas entram para um reino. Qual que é o nosso papel como igreja? Olhar as pessoas como pessoas que nasceram de novo. Ah, pastor, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo. Queridos, para cada pessoa um processo. Eu já vi muito isso acontecer, queridos. Às vezes a gente faz campanha de oração, ora, e está lá a pessoa orando, chorando, principalmente no meio dos jovens, queridos, chorando pelo seu amigo. Daí ele traz o amigo para a igreja. O amigo dele aceita Jesus, nasce de novo, está caminhando na igreja. Dá 2 meses, a pessoa está brava com o amigo dela. Sabe por quê? Porque o amigo dela não faz o que ela quer. Mas como que pode? Não mudou isso ainda. Como se cada um de nós mudássemos de uma hora para outra, super rápido assim. A gente passa de gentil para judeu rapidinho, queridos. Ah, fulano de tal não muda, devia estar... Queridos, o nosso papel é olhar as pessoas como filhas de Deus, aqueles que nasceram de novo. E é um processo, repete assim comigo, processo. É igual um nenê novo, queridos. Nenezinho novo. Vai sujar a fralda, sim ou não? Sim. Pai não tem que trocar? O grande problema é quando está adulto sujando a fralda. Mas quando é pequenininho, queridos, é normal. Para cada um processo. Sim ou não? Sim. Na Páscoa, queridos, o muro de separação foi quebrado. Olha o que Efésios capítulo 2, o versículo 11 ao 16 nos fala. Portanto, lembrem-se, só abrir um parênteses aqui, queridos. O apóstolo Paulo, ele sempre vai fazer assim, ele sempre vai falar esse lembrem-se. Recordem quem vocês eram. Por quê? Porque nos fazer recordar quem nós éramos, queridos, nos gera esperança. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, se você olhar para a tralha que você era, e quem você é hoje em Jesus, queridos, daí você não vem com esse papo, pastor, é difícil ser crente. Queridos, difícil é andar sem Deus no mundo. Sim ou não? Sim. Amém? Por isso que ele fala, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Queridos, Deus separa um homem chamado Abraão. Ele separa um homem e faz uma aliança com ele. Chama esse homem. E Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e sai como nômade. E as promessas de Deus são estabelecidas sobre um homem. E sobre uma descendência, a descendência de Isaac. Sim ou não? E todas as promessas estavam sobre esse
povo? O povo da circuncisão. Queridos, as promessas, queridos, foram derramadas sobre esse povo, a comunidade de Israel, a qual eu e você não fazíamos parte. Olha o que o verso 12 nos fala. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. As promessas estavam sobre um povo, e eu e você não fazíamos parte desse povo. Eu e você éramos estrangeiros, não fazíamos parte. Nós éramos gentios, incircuncisos, estávamos sem Deus no mundo. Queridos, até hoje os judeus olham os gentios dessa forma. Uma vez um pastor amigo conhecido nosso estava nos Estados Unidos e era dia de sábado, queridos. E no prédio onde que ele mora, tem muitos judeus. E por ter muitos judeus, queridos, em dia de sábado, o elevador fica ligado, passando de andar em andar. Sabe por quê? Porque o judeu não pode trabalhar no sábado, então ele não pode apertar o botão do elevador. É verdade, queridos. E os judeus desceram e foram para fora no apartamento, e saíram dar uma volta na praia e voltaram, e ficaram parados na frente da portaria. Esse pastor sabia que eles eram judeus, foi lá e apertou o interfone para que a portaria abrisse, porque eles não podem apertar, porque senão eles estão trabalhando. Apertou e eles abriram. Sabe o que o judeu falou? Deus é tão bom que traz até um cão para nos ajudar. É verdade, queridos, ele testemunhou para nós. Por quê? Porque na mente do judeu, ele é povo exclusivo. Posso abrir um parênteses agora? Posso? Você não vai ficar bravo comigo? Esse bichinho, morde a igreja. Porque a gente acha que a gente é povo escolhido, e o resto lá fora é tudo filho do diabo. E a gente acha que a gente é o povo separado, Deus é por nós, e se meu chefe não faz o que eu quero, Deus vai pesar a mão nele, Deus vai matar ele. As pessoas do meu trabalho, tudo do diabo, Deus vai pesar a mão em cada um deles, porque eu sou povo de Deus. Queridos, é o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento. Eu sou uma raça diferente de gente. E quem está lá fora é tudo filho do diabo. Queridos, eu ouvi o testemunho de um pastor. Eu não sei se eu contei já para vocês, que eu sempre conto porque eu fiquei muito indignado. Eu escutei um testemunho de um pastor. Ele foi orar por um empresário com câncer. Ele disse que ele testemunhando, ele ungiu as mãos, ele entrou na casa do empresário, uma casa muito bonita, e ele saiu, ele falou assim, eu fui tomando posse das coisas, como que o filho do diabo pode ter aquelas coisas, eu sendo filho de Deus não posso ter? E é um cara grande no meio das igrejas pentecostais, queridos. É o mesmo pensamento. Sim ou não? É o mesmo pensamento, queridos. Ah, Deus vai pesar a mão, Deus vai... Queridos, sabe por onde começa o juízo de Deus? O juízo. Por onde? Pela igreja. O juízo de Deus se inicia pela igreja. E a gente acha que Deus vai vir e trazer o seu juízo sobre as nações primeiro. Quem presta contas primeiro vai ser nós, queridos, porque quem muito é dado, muito será cobrado. Fecha parênteses assim. Vamos continuar. Em Jesus, queridos, através da ressurreição, nós somos trazidos para perto. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 13 nos fala. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue. Queridos, o sangue de Jesus, ele aplaca a ira de Deus que estava contra as nossas vidas. Teologicamente falando, queridos, o sangue de Jesus foi derramado para aplacar a ira de Deus. Sangue precisava ser derramado, o cálice da ira de Deus estava se enchendo, e havia juízo sobre as nações, e Jesus se coloca na frente. O sangue dele aplaca a ira.
Aqueles que estão cobertos com sangue, a ira de Deus não permanece sobre eles. Aqueles que não estão cobertos com sangue, a ira de Deus permanece sobre eles. Sim ou não? A nossa função é tirar as pessoas debaixo da ira de Deus. Às vezes a gente pensa, não, nós precisamos tirar a pessoa debaixo do jugo de Satanás. Queridos, a maior luta do homem que está sem Jesus, queridos, é a luta contra o próprio Deus. Porque Satanás, ou o diabo, é o diabo de Deus. Ele faz aquilo que Deus permite. Sim ou não? Pastor, então você está falando lá fora, quem não está em Jesus, ele não está brigando com o cão, mas ele está brigando com Deus, claro. Porque ele é inimigo de Deus. Sim ou não? Deus está chamando ele e ele está resistindo. E nós fomos aproximados de Deus. Agora nós podemos ter uma Páscoa, uma passagem, nós podemos nos aproximar. Na Páscoa, Jesus derrubou a parede de separação. Olha o que Efésios capítulo 2, verso 14 nos fala. Porque Ele é a nossa, presta atenção aqui, Ele é a nossa paz de quem? Daqueles que estão em Cristo? Os que não estão debaixo da paz, são inimigos de Deus. Por isso que a luta do homem que não está em Jesus é uma luta com o próprio Deus. Ele é o nosso shalom, a nossa paz. Hoje nós temos paz com Deus. Antes nós não tínhamos, queridos. Nós brigávamos com os princípios de Deus, com os valores de Deus. Nós éramos por natureza filhos da ira. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. E em sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. De dois povos Ele fez um. Quais que eram os dois povos? Gentios e judeus. Existiu o povo de Deus e existiu os judeus, queridos. Desses dois Ele fez um. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós nos levantamos contra Israel, queridos. Eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre a respeito do que a Bíblia fala. Deus tem um povo e desses dois povos Ele fez um. E Ele vai restaurar esse povo. Ele vai, queridos. Pastor, eu não gosto deles. Você pode até não gostar, queridos, mas não tem como ir contra a Bíblia. Deus vai restaurar esse povo. Ele é o nosso shalom, a nossa paz. Dos dois povos Ele fez um. Haviam dois povos, gentios e judeus. O Messias era prometido para quem? Para o povo judeu. Pelo tropeço deles se abre uma porta, queridos, porque eles tropeçaram, não reconheceram. Deus fechou os olhos dele por um período de tempo. Abre-se a janela dos gentios. E hoje eu e você acessamos salvação. Jesus se entrega na cruz e faz a paz, juntando esses dois povos em um novo homem. Uma nova criatura. Derrubando a parede de separação. Sabe o que é essa parede de separação, queridos? Quando você ia no templo, em Jerusalém, se você fosse no templo, queridos, ia ter uma parede assim, ó, uma mureta de 1,40 m. 1,40 m. Que separava a parte dos gentios da parte dos judeus. Era um muro de inimizade. Não poderia passar os gentios para o lado de cá. Eles não tinham acesso, queridos. E havia esse muro de separação. Era um muro no interior do templo, que separava os dois povos. Não havia acesso, era o muro da inimizade. Olha o que Efésios capítulo 2, verso 14 nos fala. Porque Ele é a nossa paz, os dois povos fez um só, e em sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. O autor Flávio Joséfo, queridos, que é um historiador da época de Jesus, ele fala sobre esse muro. Havia esse muro de separação, eram 13 placas, queridos, que separava, escrito em 3 letras, em 3 idiomas. Muro da inimizade.
Então havia uma inimizade entre judeus e gentios. E essa parede foi derrubada. E eu acho que essa parede é reconstruída entre a igreja e as pessoas lá fora, que precisa ser derrubada. Paulo, ele teve problema com esse muro. Olha o que Atos capítulo 21, versículo 28 ao 31 nos fala. Lembrando que em Atos o templo não tinha sido destruído ainda. Gritando: israelitas, socorro, esse homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou com um grande alvoroço, e o povo veio correndo, agarraram a Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Israel estava amotinada. O que aconteceu, queridos? Paulo leva os gregos para dentro do templo. Mas por quê? Porque o muro de inimizade não fazia mais sentido nenhum para Paulo. Sim ou não? Consegue me entender? Paulo tinha entendido que esse muro não tinha mais serventia nenhuma. Dos dois povos ele fez um único povo. As promessas foram trazidas sobre as nossas vidas. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 16 nos fala. E reconciliou ambos em um só corpo com Deus. Que corpo? Igreja. Os dois em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Com a entrega de Jesus, esse muro de inimizade foi destruído, queridos. Olha o que Gálatas capítulo 3, versículo 28 ao 29 nos fala. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, não existe mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Somos um em Cristo, descendentes de Abraão. Pela Páscoa, pela morte e ressurreição de Jesus, somos descendentes de Abraão. Participamos das promessas. As promessas de Deus sobre Abraão, que ele teria um povo. As promessas de Deus sobre Abraão, que ele seria por ele, que ele abençoaria os que abençoariam, amaldiçoaria os que amaldiçoariam, está sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Nós estamos e fazemos parte dessas promessas. Nós fomos enxertados nesse povo, queridos. Olha o que Romanos capítulo 11, versículo 16 ao 18 nos fala. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a sua raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos, que são os judeus, alguns dos ramos, foram quebrados, e vocês, gentios, que somos nós, sendo oliveira bravas, foram enxertados no meio deles e se tornaram participantes da raiz, da seiva da oliveira. Não se gloriem contra os ramos. Por isso que nós não falamos mal sobre o povo judeu. Não se gloriem contra os ramos. Mas se vocês se gloriarem, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Queridos, alguns foram quebrados e eu e você, como oliveiras bravas, fomos enxertados na raiz deles. Recebemos da seiva, queridos. A maior parte da Bíblia, queridos, foi escrito por eles, sim ou não? E nós recebemos disso.
Pela queda dos judeus, a salvação chegou a nós. No tropeço deles, abre-se uma janela de salvação que se inicia lá na casa de Cornélio. Lembra? Cornélio, homem justo, que entregava e dava esmolas. Ele tem uma visão de anjos, os anjos falam para Pedro, Pedro vem pregar o evangelho para eles. Pedro está pregando o evangelho e o Espírito Santo sobre os gentios. Eles são batizados no Espírito. Os primeiros gentios a serem batizados com o Espírito Santo. Se reúne a igreja, faça o primeiro concílio. O que nós vamos fazer com esse povo? Agora estão aí, falando em línguas, cheios de Jesus. O que nós fazemos? Se o Espírito veio sobre eles, nós precisamos batizar eles nas águas. Eles fazem parte do corpo juntamente conosco. A porta dos gentios se abre em Cornélio. Chega até a minha e a sua vida, queridos. Chega até nós. Nós que não éramos povo, queridos. Através da Páscoa entramos nessa promessa. E essa é a razão da nossa gratidão e da nossa esperança. Hoje eu e você somos povo de Deus. Aleluia. Fazemos parte de uma família. E a razão da nossa fé é que Jesus ressuscitou. Você consegue me entender? Essa é a nossa Páscoa. Olha o que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10, eu quero finalizar com esse texto. Preste muita atenção aqui, queridos. Essa promessa que Pedro repete aqui no Novo Testamento, no Novo Testamento, é uma promessa que estava lá no Antigo Testamento para o povo judeu. Estava sobre a vida deles, e era eles. Através da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo, está sobre a minha e sobre a sua vida. Por quê? Dos dois povos ele fez um só povo. As promessas que estavam sobre ele vieram sobre nós. E a segunda vinda de Cristo, queridos, vai ser o dia que eles vão reconhecer o verdadeiro Messias. E vai haver em um só dia a restauração de Israel. Olha lá, queridos. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Antes eles eram povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você fomos enxertados nesse bolo. A fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo. Mas agora, por causa da Páscoa, vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Essa é a Páscoa para nós. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Essa é a razão de nós vivermos para Jesus. Nós não éramos, queridos. Pastor, mas eu nasci na igreja, pastor. Você nasceu endemoniado. Debaixo da influência do cão. Meu Deus. Inimigo de Deus. Estranho às promessas. Você não fazia parte disso. Pela misericórdia e graça de Deus, pelo sangue derramado, nós fazemos parte de um povo. Aleluia. De um povo santo. Você recebe essa palavra no seu coração? Te convido a você se colocar em pé, vamos orar.